Durante sessão do plenário da Câmara dos Deputados, os deputados Giovanni Cherini, Luiz Lima e Maurício Marcon repudiaram as declarações dadas pelo ministro de Lula, Fernando Haddad, em entrevista na qual o ministro se descontrolou e foi grosseiro com jornalistas. O deputado Giovanni Cherini disse: "Ontem nós ficamos estarrecidos com aquela entrevista fatídica do ministro Haddad. Aliás, o Haddad devia pedir para sair. O pior de tudo é que agora vão gastar R$300 mil para comprar cortina. Só esbanjam, não param de gastar, gastam feito bichos. E ainda não cumpriram o que prometeram, que é a estabilidade fiscal. É uma vergonha o que nós estamos acompanhando no Brasil." O deputado afirmou: "Essa gastança vai acabar um dia." O deputado Luiz Lima considerou a entrevista de Haddad catastrófica. Lima disse: "Ele não soube responder uma pergunta básica feita pela Marcela, jornalista da Reuters. Ela perguntou somente se a meta fiscal de 2024 seria alterada, e ele ficou nervoso." O deputado explicou: "Quando não há o consórcio de imprensa, quando não há a grande mídia para pautar notícias falsas de sucesso do atual governo, fica muito difícil o atual ministro da Economia dar uma entrevista e responder a uma pergunta simples. É claro que ele ficou em maus lençóis, porque o atual presidente do Brasil, o presidente Lula, deu uma declaração de que não tem interesse nenhum em manter o equilíbrio fiscal para o ano de 2024. Então, nós já vemos um rombo de 168 bilhões de reais para 2024. O deputado lembrou que, apesar do Brasil ter queda de arrecadação pelo 4º mês consecutivo, a velha imprensa não vem dando destaque ao desastre econômico. Ele disse: "Na primeira página está uma falsa notícia de que o presidente Lula é um estadista internacional." Luiz Lima lamentou a inação do Congresso Nacional. Ele disse: "Hoje é terça-feira. Parece que hoje a sessão também vai ser café com leite, como foi ontem. Amanhã não vai haver sessão. Na semana do dia 15, não haverá sessão. O presidente Lula, diferentemente dos 2 primeiros mandatos, neste mandato tem uma oposição aqui, 150 deputados, que muitas vezes travamos a pauta. Nós já entramos no sinal vermelho há muito tempo. Eu repito, é o 4º mês em que a arrecadação está em queda, porque a cabeça do PT dos anos 70, anos 80 é aumentar impostos. Quando você aumenta muito imposto do jeito como está, se você cobrar 100% de imposto de uma empresa, essa empresa vai fechar. Ela só existe porque tem lucro. E nós estamos chegando a um ponto de inflexão na nossa economia em que você está estimulando a sonegação e está estimulando as pessoas que querem produzir no Brasil a irem embora. Por isso é o 4º mês consecutivo de queda." O deputado Maurício Marcon, por seu turno, ironizou: "Hoje o brasileiro tem 2 certezas. Uma é a morte, que é inerente a todos os seres humanos, e a outra é que amanhã ele vai pagar mais imposto do que ele paga hoje. Essa não é inerente. Essa é resultado da incompetência do ministro da Economia." O deputado disse: "Cortar gastos está fora de cogitação. Ele quer aumentar mais a arrecadação, tirando do seu bolso brasileiro. Se não, vejamos, ele já fez a fake isenção do imposto de renda, que era até para 2 salários mínimos, mas que na realidade não isentou coisa nenhuma. Ele já taxou as comprinhas que a mulherada fazia da China de 50, 70, 80 dólares. Agora estão pagando quase 100% de imposto. Ele já aumentou o ICMS dos combustíveis. Ou seja, é um governo perdulário que aumenta a carga de impostos todos os dias neste país. Mas isso tem um reflexo." O deputado leu manchetes de 3 veículos da velha imprensa, todas mostrando resultados negativos, e disse: "Ou seja, nós temos mais uma certeza, que a economia do Brasil já está no buraco e se afunda cada vez mais. Lula, sexta-feira,
descredibilizou o ministro da Economia, dizendo que ano que vem nós não vamos ter déficit zero, ou seja, nós vamos gastar muito mais do que arrecadamos. A mesma fórmula que a Venezuela e a Argentina usaram. Marcon pediu: Haddad, peça para sair. Vamos colocar o Paulo Guedes de novo para ter um pouco de responsabilidade e não deixar o brasileiro na miséria. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores como a Folha Política. Toda a receita de mais de 27 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Microfone da parte, deputado Giovanni Cherini. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, ontem nós ficamos estarrecidos com aquela entrevista fatídica do ministro Haddad. Aliás, o Haddad devia pedir para sair. E o pior de tudo agora, vão gastar 300 mil reais para comprar cortina. A esbanja não para de gastar. Gastam feito bicho e ainda não cumprem aquilo que prometeram, que era a estabilidade fiscal. É uma vergonha o que nós estamos acompanhando no Brasil. A gastança, gastar hotel, 30 mil reais de uma noite, 850 mil reais para passar num país, e agora 300 mil reais para comprar cortina para o Palácio do Planalto. Dá para recuperar 10 famílias que ficaram sem nada lá em Mussum. Por isso, essa gastança um dia vai terminar. O deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Pompeu de Matos, uma honra ter a sessão presidida pelo senhor. Presidente Pompeu, catastrófica a entrevista do ministro da Economia ontem. Ele não soube responder uma pergunta básica feita pela Marcela, jornalista da Reuters. Ela perguntou somente se a meta fiscal de 2024 seria alterada. Ele ficou nervoso. Então, quando você não tem o consórcio de imprensa, quando você não tem a grande mídia para pautar notícias falsas de sucesso do atual governo, fica muito difícil o atual ministro da Economia dar uma entrevista e responder uma pergunta simples. É claro que ele ficou em maus lençóis, porque o atual presidente do Brasil, o presidente Lula, deu uma declaração que não tem interesse nenhum em manter o equilíbrio fiscal para o ano de 2024. Então a gente já vê aqui um rombo de 168 bilhões de reais para 2024. Presidente Pompeu, pelo quarto mês consecutivo nós temos queda de arrecadação. E essa notícia está lá na página 5, 6, 7 dos jornais, não está na primeira página. Na primeira página está uma falsa notícia de que o presidente Lula é um estadista internacional. A gente está no dia 31 de outubro de 2023, o presidente Lula não vem para a reeleição como o Alberto Fernandes não vem. E ele sabe disso. O Brasil, infelizmente,
ele entra numa derrocada. É como um país, é como um atleta que foi treinado por um grande treinador durante 4 anos, como o Jorge Jesus no Flamengo, quando ele foi demitido no final de 2021. Ele entrega a equipe bem treinada. A próxima comissão talvez não tenha tido disciplina, inteligência, sapiência em trocar as peças na hora certa, prezar pela tecnicidade. E o Brasil está no seu 10º mês ainda surfando aquele equilíbrio do governo Bolsonaro, que mesmo com pandemia, que mesmo com guerra, teve superávit, teve tecnicidade. Teve um andamento aqui no Congresso. Hoje é terça-feira, parece que a sessão também vai ser café com leite, como foi ontem. Amanhã também não vai ter. Na semana do dia 15 não tem sessão. Mais uma coisa, deputado Cherini, o presidente Lula, diferente dos 2 primeiros mandatos, ele tem uma oposição aqui. Tem 100, 150 deputados, que a gente muitas das vezes trava aqui a pauta, mas a gente já entrou no sinal vermelho há muito tempo. Eu repito, é o 4º mês que a arrecadação está em queda. Por quê? Na cabeça do PT dos anos 70, anos 80, é aumentar impostos. Quando você aumenta muito imposto do jeito que está, eu peço somente 30 segundos, presidente Pompeu, se você cobrar 100% de imposto de uma empresa, essa empresa vai fechar. Ela só existe porque tem lucro. E a gente está chegando num ponto de inflexão da nossa economia, que você está estimulando a sonegação e está estimulando as pessoas que querem produzir no Brasil a irem embora. Por isso, 4º mês consecutivo de queda. Em abril, maio do ano que vem, a gente já começa a observar a dificuldade que o governo vai ter em ingerir as suas promessas aqui para a Câmara dos Deputados. E eu repito, o presidente Lula não vem para a reeleição e o lulapetismo cai por água abaixo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Hoje o brasileiro ele tem 2 certezas, colega Cherini. Uma é a morte, que é inerente a todos os seres humanos, e uma é que amanhã ele vai pagar mais imposto do que ele paga hoje. Essa não é inerente, essa é resultado da incompetência do ministro da Economia. Estava aqui no antagonista vendo agora a chamada Lula discute com líderes formas de aumentar a arrecadação. Diminuir gastos do governo não existe. Os 45 milhões que ele gastou no tour pelo mundo com a Janja, cortar gastos está fora de cogitação. Ele quer aumentar mais a arrecadação tirando do seu bolso brasileiro. Se não, vejamos, ele já fez a fake isenção do imposto de renda, que era até para 2 salários mínimos, mas que na realidade não isentou coisa nenhuma. Ele já taxou as comprinhas que a mulherada fazia da China, de 50, 70, 80 dólares, agora estão pagando quase 100% de imposto. Ele já aumentou o ICMS dos combustíveis, ou seja, é um governo perdulário que aumenta a carga de impostos todos os dias nesse país. Mas isso tem um reflexo, é óbvio. E aqui eu vou trazer 3 manchetes de sites independentes, digamos, de notícias. O primeiro é a Folha, conhecido site esquerdista, que traz a seguinte manchete: sob Lula, contas públicas têm o pior resultado para um primeiro ano de mandato de qualquer presidente já eleito desse país. Depois nós temos o Infomoney, que diz: confiança da indústria cai em outubro ao nível mais baixo desde agosto de 2020. Ou seja, até a pandemia parece ser menos nociva ao trabalhador brasileiro do que Haddad e o seu chefe perdulário Lula. E por fim, essa notícia é importante: Money Times. A arrecadação federal tem queda de 4,2% em junho e fica abaixo do esperado. Ou seja, nós temos mais uma certeza, que a economia do Brasil já está no buraco e se afunda cada vez mais. Lula, sexta-feira, descredibilizou o ministro da Economia, dizendo que ano que vem nós não vamos ter déficit zero, ou seja, nós vamos gastar muito mais do que arrecadamos. A mesma fórmula que a Venezuela e a Argentina usaram. Haddad, peça para sair.
Vamos botar o Paulo Guedes de novo para ter um pouco de responsabilidade e não deixar o brasileiro na miséria. Obrigado, senhor presidente.